Orçamento de Estado para 2020 entrou em vigor ontem, dia 1 de abril, pela Lei 2 de 2020, de 31 de março. Este Orçamento de Estado é, por força das circunstâncias que vivemos, um orçamento a prazo. O orçamento que já não é, como referido na comunicação social, tendo sido já assumido pelo Governo a elaboração de um orçamento retificativo nos próximos meses. De qualquer forma, deixamos as principais medidas introduzidas por este orçamento nos principais impostos. Em sede de IRS, os limites dos escalões do IRS sofrem uma atualização de 0,3%, ou seja, uma atualização residual, mantendo-se inalteradas as taxas aplicáveis e o número de escalões, que continuam a ser 7. Existe uma nova isenção, uma isenção parcial para jovens trabalhadores, em sede de categoria A. Aplica-se a rendimentos oferidos por sujeitos passivos com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, que não sejam considerados dependentes. Ficam parcialmente isentos de IRS nos 3 primeiros anos de obtenção de rendimentos de trabalho após o ano da conclusão do ciclo de estudos. Só é admissível a sujeitos passivos que tenham um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior do quarto escalão, ou seja, 25.075 euros, sendo esta isenção de 30% no primeiro ano, de 20% no segundo ano e de 10% no terceiro ano, mas com limites de 3.291 no primeiro ano, de 2.194 no segundo ano e de 1.097 no terceiro ano. A isenção parcial prevista só pode ser utilizada uma vez pelo mesmo sujeito passivo e é apenas aplicável a sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão dos estudos seja o ano 2020. Há ainda exclusão de tributação para estudantes dependentes até ao limite anual global de 5 vezes o IAS, ou seja, 2.194 euros. Isto para os rendimentos da categoria A e B de estudante, aqui considerado dependente, a frequentar estabelecimentos de ensino integrado no Sistema Nacional de Educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios competentes. Relativamente à dedução à coleta por dependentes, a legislação, atualmente em vigor, prevê uma dedução pessoal por dependente de 600 euros, assim como um acréscimo de 126 euros a esta dedução quando os dependentes não ultrapassam 3 anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto. No caso de responsabilidade parental conjunta e residência alternada do menor, esta dedução é de 300 euros e o acréscimo é de 63 euros. Os referidos acréscimos passam a ser de 300 euros e 150 euros, respectivamente, a partir do segundo dependente, quando existem 2 ou mais dependentes que não ultrapassem os 3 anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro dependente. Em sede da categoria B, do regime simplificado, temos um novo coeficiente de 0,50, isto para rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento que sejam localizados em área de contenção. Existe uma nova fiscalidade toda em volta do novo direito real de habitação duradoura que foi instituído pelo Decreto-Lei nº 1 de 2020, de 9 de janeiro. Assim, passam a ser consideradas rendas e tributadas como rendimentos perdiais as importâncias relativas aos contratos de direito real de habitação duradouro. Neste regime, existem 2 momentos de tributação. Desde o recebimento ou colocação à disposição na parte respeitante ao pagamento da prestação pecuniária mensal, ou então a tributação desde o momento em que a prestação pecuniária anual constitua rendimento, ou seja, deduzida pelo proprietário em virtude do não cumprimento do morador das suas obrigações nos termos previstos do diploma e na parte respeitante à caução inicial. As taxas de tributação serão diferentes. No primeiro caso, ou seja, na participação mensal, estamos a falar de 10%, e isto porque existe uma redução de 18 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. No segundo caso, quando estamos a falar de uma prestação pecuniária anual retirada da caução, a taxa será de 28% e também é a mesma taxa aplicável se estes contratos cessarem por acordo das partes, deixando também neste caso de existir a redução. Também uma alteração em sede de IRS para os regimes
para o regime dos residentes não habituais. Os residentes não habituais em território português passarão a ser tributados à taxa de 10% relativamente aos rendimentos líquidos de pensão, incluindo os de categoria H e outros rendimentos similares, como por exemplo situações de pré-reforma e pré-aposentação, que não sejam considerados obtidos em Portugal. Foi assim revogado o artigo que determinava a isenção dos rendimentos H de fonte estrangeira. Esta taxa de 10% não será aplicada às pessoas que, à data da entrada em vigor do Orçamento de Estado, já estejam inscritas como residentes não habituais e que estejam a beneficiar do regime. E também não será aplicado àquelas que já tenham submetido o pedido de inscrição e que estejam a aguardar a resposta da autoridade tributária. Também há aqueles que, à data da entrada do Orçamento de Estado, sejam considerados residentes e, para esse fim, solicitem a respectiva inscrição como residentes não habituais até 31 de março de 2020 ou 2021. No entanto, esses sujeitos passivos podem optar pela tributação pelas novas regras. Em sede de IRC, as alterações são muito poucas. Começamos pelos passos sociais das empresas aos trabalhadores. Esses valores despendidos com passos sociais das empresas aos seus funcionários passam a poder ser deduzidos como gastos em 130% em sede de IRC. A taxa reduzida de IRC, atualmente de 17% e de 12,5% no interior, que existe para as PMEs, passa a aplicar-se aos primeiros 25 mil euros de lucro tributável e não, como até aqui figurava, até aos 15 mil euros, sendo o restante tributado à taxa normal de 21%. No que se diz respeito às tributações autónomas, mantém-se o agravamento das tributações autónomas em 10 pontos percentuais para o ano fiscal, se a empresa apresentar prejuízo fiscal. Esta regra já vigorava em 2019, sendo, no entanto, afastada este ano esta penalização para empresas que estejam no ano de início da atividade ou no ano seguinte. São igualmente atualizados os valores limites de custo de aquisição das viaturas sujeitas à tributação autónoma à taxa de 10%. Passa de 25 mil euros para 27.500 euros. Deixam de beneficiar de redução das taxas de tributação autónomas as viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL. Em sede de IVA, existe uma alteração ao regime especial de isenção de IVA previsto no artigo 53. Altera-se, finalmente, o limite de 10 mil euros para 12.500 euros. Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizadas para efeitos de IRS ou de IRC, não pratiquem operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exerçam atividade que consista na transmissão de bens ou prestação de serviços mencionados no anexo E do respectivo código. No entanto, em 2020, o montante a considerar é de 11 mil euros e não 12.500. Há uma importante alteração nos créditos incobráveis. Os requisitos de mora exigidos passam de 24 meses para 12 meses. Também o prazo de apreciação do pedido de autorização prévia pela autoridade tributária fica mais curta, passa agora a ser de 4 meses. A certificação até agora exigida que fosse feita pelo UNROC, será agora possível ser feita por um contabilista certificado nas situações em que a regularização do imposto não exceda 10 mil euros por declaração periódica. Nos restantes casos, será feito exclusivamente por revisor oficial de contas. Em sede de benefícios fiscais, temos uma alteração à reabilitação urbana. O alargamento dos incentivos que já existem à reabilitação urbana ao arrendamento habitacional a custos acessíveis. Passa a existir uma isenção de tributação em sede de IRS e IRC nos rendimentos prediais obtidos no âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis, pelo período de duração dos respectivos contratos. Isenção esta que é sujeita a reconhecimento prévio. O prazo de realização de obras anteriores ao pedido de avaliação passa de 2 para 4 anos nas situações de arrendamento destinados à habitação permanente.
No Código Fiscal ao Investimento, amplia-se a dedutabilidade dos lucros retidos e reinvestidos, com um tratamento mais favorável às pequenas e médias empresas. O limite máximo de dedução dos lucros passa de 10 para 12 milhões de euros e o prazo para o seu reinvestimento também aumenta de 3 para 4 anos. Houve igualmente um aumento nas áreas de âmbito desse reinvestimento, passando a contemplar a área tecnológica, nomeadamente a transferência de tecnologia para a aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how ou conhecimento técnicos não protegidos por patentes. Relativamente ao património, e em sede de IMI, temos o conceito de prédio rústico alterado. Acrescentam-se os prédios ao conceito de prédio rústico, os prédios que tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos pecuniários. Também uma alteração à taxa agravada de IMI aplicada aos prédios devolutos localizados em zonas de pressão urbanística. É alargada para os prédios em ruínas e terrenos para construção habitacionais, quando localizados nestas zonas. O agravamento consiste na possibilidade do aumento da taxa de IMI ao sexto, podendo ainda ser agravada em mais 10% nos anos subsequentes, com o limite máximo de 12 vezes a taxa de IMI normalmente aplicável. Uma revogação da isenção de IMI para os prédios classificados. É revogada a isenção de IMI concedida a prédios classificados como monumentos nacionais e prédios individualmente classificados como de interesse público ou municipal. Contudo, ao abrigo das competências atribuídas aos municípios, passam estes municípios a poder classificar os imóveis e a poder também isentar os mesmos deste imposto. Os prazos para reclamação e impugnação de liquidação ou interposição de pedido arbitral também passam a estar definidos. Esta alteração veio resolver um problema que se colocava aos contribuintes quando queriam reclamar ou impugnar num imposto que com várias prestações a pagar. A lei vem agora esclarecer que os prazos de reclamação e de impugnação ou de interposição de pedido arbitral contam-se a partir do termo do prazo para pagamento voluntário da última ou da única prestação do imposto. Em relação às taxas, é introduzida uma nova taxa de IMT de 7,5%, aplicável à aquisição de prédios urbanos destinados à habitação, cuja base tributável, regra geral, maior entre o valor da aquisição e o valor patrimonial tributário, seja superior a 1 milhão de euros. Atualmente está prevista uma taxa máxima de 6% para aquisições de prédios urbanos destinados à habitação, cuja base tributável seja superior a 574.323 euros. No caso da habitação própria permanente, ou de 550.836 no caso de habitação secundária. Nesta altura difícil, estas medidas têm de ser vistas em conjunto com as medidas excepcionais recentemente aprovadas, nomeadamente o regime excepcional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais. Deixo uma nota final. A ANEX mantém a disponibilidade total para remotamente prestarmos os nossos serviços com a mesma qualidade e dedicação para que em conjunto consigamos superar este momento difícil.